Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. YCAT. O que você vê é tudo que há. Este episódio faz parte da playlist Bate-o-Papo com Caud, do canal no YouTube do Modus Poeras sobre crescimento profissional. Oi pessoal, muito bom estar de volta aqui com vocês. Hoje eu gostaria de falar sobre um tópico muito importante em relação ao pensador crítico adaptativo, que é o termo YCAT ou WICAT, não sei como você pronunciaria, e é um acrônimo da frase em inglês What you see is all there is. E essa frase, fazendo uma tradução meio grosseira, o que você vê é tudo que existe, é tudo que há. E este fenômeno cognitivo, que foi descrito pelo professor Daniel Kahneman, ele captura a tendência humana de tomar decisões, fazer análises, emitir opiniões baseadas na informação que você tem disponível na sua mente, ou você tem acesso direto, ou que você tem à mão. Então, a informação que você tem é o suficiente para você julgar, decidir, analisar, concluir, saber, etc. Então, os processos cognitivos tendem a andar no automático com as informações já disponíveis. Se você for pensar bem, esse é uma falha na forma como a nossa cognição funciona e propicia inúmeros problemas e indecisões. Isso foi bem descrito pelo professor Kahneman no livro dele, Thinking Fast and Slow, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E é um livro, acho que muita gente já conhece, e ele fala bastante disso. Então, essa questão de você ter um automático, um piloto automático dentro da sua mente, que, em geral, vai assumir que a informação que você tem na mente é a suficiente para você concluir, saber, decidir, etc., propicia muitos erros de decisão, de análise, de conclusão, etc. E isso eu observo muito no dia a dia quando eu estou conversando com as pessoas. Quando alguém me faz uma pergunta sobre qualquer assunto, a primeira coisa que eu penso, e isso é bem imediato na minha mente, o que eu sei a respeito desse assunto é o suficiente para chegar a uma conclusão, emitir uma resposta, emitir uma opinião, e o que eu sei está atualizado, o que eu sei é acurado, é preciso, a fonte do meu saber foi sólida. Então, eu consigo fazer uma série de perguntas dentro da minha mente para avaliar se a quantidade de informação que eu tenho a respeito daquele assunto é suficiente para eu ter uma opinião sólida. E frequentemente eu aviso, por exemplo, alguém que me pergunta alguma coisa de medicina ou algum tumor, eu falo, olha, o que eu sei a respeito disso é X, porém faz vários anos que eu não revejo isso. Portanto, eu não aconselho você a ouvir o que eu estou falando, eu aconselho você a consultar esta website que tem dados mais atualizados. E frequentemente as pessoas ficam ao mesmo tempo, recebem a resposta e um pouco frustradas, porque todo mundo quer receber o pacote pronto. Mas ao mesmo tempo você tem a fonte de como obter essa informação. Então, essa tendência natural do nosso processo cognitivo, de andar no automático e assumir que a quantidade de informação que você tem é suficiente para você decidir, para você emitir uma opinião, para você saber algo, tem que ser checada de uma forma metacognitiva. Você tem que questionar o que você está pensando. Por isso que o sistema 2 é tão importante. Quando a gente pensa que isso é uma falha no ser humano, eu gostaria de contextualizar essa descrição como uma falha ou um erro cognitivo, tá? Durante a evolução, um caçador-catador, tá? Vamos falar de um catador. Um adolescente, um homem, que aprendeu no decorrer de 15 anos a catar alimentos, nozes, raízes, cogumelos, conhece bem a floresta na região, etc. Então, esta pessoa tem uma quantidade de conhecimento acumulado no decorrer de muitos anos de treinamento sobre aquele nicho ambiental que eles vivem. E esse conhecimento é, na grande maioria das vezes, suficiente para você concluir. Agora, no mundo moderno, a gente tem que saber informações sobre muitos temas diferentes. A gente não passa anos aprendendo a fazer uma coisa bem feita. A gente aprende um monte de coisa e tudo está mudando muito rápido.
Então aquele design, aquela forma como a cognição ia funcionar, que era completamente apropriada para uma adaptação há 30, 40 mil anos atrás, hoje não funciona, porque existe uma disparidade do ambiente que a gente vive. Tá? Então, por isso, a metacognição entra aqui como um hábito fundamental para você sair do automático e começar a pensar de uma forma mais crítica e bem adaptada à realidade atual. E outro ponto, outra forma de descrever esse ponto é em relação ao sistema um e sistema 2, tá? A gente vai falar muito de sistema um e sistema 2. É uma descrição muito interessante a respeito de como nossa cognição funciona. Lembrando, o sistema um é automático, você funciona com hábitos, com impulsos, e não é uma coisa que você está questionando, está pensando, você simplesmente age e consome menos energia, tá? E o sistema 2 é lento, deliberativo, consome mais energia e você tem que manter a atenção. Então, ficar no sistema 2 por um período prolongado e examinar, por exemplo, com perguntas sistemáticas, algum ponto para sair do sistema um é algo que precisa treinamento. Você tem que ter habilidade cognitiva para conseguir sair do sistema um. A grande maioria das pessoas está em sistema um 99% do tempo, e quando você questiona as pessoas, ou questiona por que que elas concluíram aquilo, ou qual a base, qual a evidência, você vê o grande desconforto. Por quê? Porque a pessoa tem que sair do automático e começar a pensar, e isso cria uma certa fricção cognitiva, uma certa tensão e consome mais energia, tá? E sistema um, a forma mais automática, ela é uma maquininha de contar história. Historinha, a gente conta a historinha na nossa cabeça, sabe? E aí a gente acredita na historinha que a gente conta na nossa cabeça e segue a vida, sem examinar essa narrativa, sem questionar essa narrativa, entendeu? E frequentemente, quanto menos você sabe, mais convicto você é. O fenômeno Dunning-Kruger, né? Então, sabendo pouco, dá para ter convicção, porque você não sabe o que você não sabe. E agora, saindo do sistema um, começa a pensar, fazendo perguntas a você mesmo de uma forma metódica, ou seja, tendo uma habilidade metacognitiva profunda, você vai conseguir examinar o piloto automático, ver as narrativas que estão saindo desse piloto automático e avaliar se a qualidade de informação que você tem para chegar àquela conclusão é adequada, né? E se não, onde vai estar essa informação e como obter? Então aí o processo se torna muito menos eficiente do ponto de vista de energia, né, você gasta muito mais energia, quando você entra no sistema 2. E eu vou dar um exemplo disso, né. Muito frequentemente eu era convidado a participar do painel de recrutamento de cargos de pessoas de outros departamentos, não necessariamente do meu, mas não sei por que as pessoas gostavam que eu participasse do painel. E num painel que eu participei para a contratação de um diretor executivo de marketing, de estratégia de marketing, os 2 concorrentes finais eram, uma mulher e um homem, e uma mulher que tinha de uma minoria étnica e um homem de uma maioria étnica. Ambos tinham um currículo bem diferentes. A mulher tinha um currículo muito melhor, inclusive com treinamento na Harvard, etc. E tinha também trabalhado em empresas de maior perfil, com resultados mais fortes. Então, comparando os 2 currículos, o currículo da mulher era bem melhor. Mas na entrevista, ficava claro que o homem que estava concorrendo no final, entrevistava muito melhor, falava muito bem, se apresentava muito bem, era extremamente bem articulado. A mulher era um pouco esquisita, assim, um pouco, diferente, faziam comentários meio fora da hora, sabe, uma habilidade social um pouco diferente, assim. Então, era o que em inglês seria meio quirky, né, em português seria uma pessoa meio estranha, meio esquisita, tá. Então, os 2 eram os 2 concorrentes finais. No final, no painel, quando a gente foi decidir quem ia ser contratado, o painel todo votou no homem. Por quê? Porque a percepção inicial era muito forte, né, "What you see is all there is". E na entrevista deixou muito marcado a boa entrevista feita pelo
candidato. E ela, a candidata, ela não deixou uma impressão muito boa na entrevista. Mas o currículo dela era muito melhor. Então, todos mais ou menos votaram para contratar o homem no final. Eu fui o único que votou para contratar a mulher. E aí o painel começou a tentar entender por que eu pensei desta forma. Porque eu fui a fundo em relação à performance dela. A entrevista, eu não fiquei prestando atenção no fato dela entrevistar bem ou não. Eu fui questionando de uma forma muito sistemática o como ela atingiu o que ela atingiu. Por que que ela tinha conseguido, os cargos que ela teve, por que que ela tinha estudado na Harvard, como que ela aprendeu, o que que ela aprendeu. E eu fui dissecando a qualidade do raciocínio dela e a qualidade da performance dela nos cargos anteriores. E é por isso que eu votei nela para ser contratada. E eu consegui convencer todo o painel a mudar de opinião, e ela foi contratada e acabou se tornando a estrela do departamento, e eu trabalhei com ela vários anos depois. Então, esse é um ponto importante. Se você olhar só a informação que está disponível naquele momento, e a informação da entrevista é uma informação mais evidente, mais disponível, você vai fazer um julgamento. Se você se aprofundar nas informações e contextualizar aquela informação da entrevista dentro de um contexto muito maior de outras informações, você pode fazer um julgamento diferente também. Então, eu acredito que isso é fundamental no processo de decisão. E isso se refletia muito na hora de recrutar pessoas, que é um momento que você pode, ser vítima de vieses muito rapidamente, se você não se aprofundar nas informações. Então eu sempre dei um peso muito baixo na entrevista, na hora de recrutar pessoas, e eu dissecava muito profundamente a história, as vitórias, profissionais das pessoas que eu estava entrevistando. Então eu ia fundo fazendo perguntas específicas: "Mas como assim? Quantas pessoas trabalharam? Qual foi o maior desafio? O que que você fez? O que que a outra pessoa fez?" E aí você vai aprofundando na qualidade das informações que você obtém para fazer um julgamento. Isso é fundamental. E isso tem que ser coletado de uma forma sistemática. E você não vai fazer isso se você acha que tudo que você vê é o suficiente para você concluir. Tudo que está na sua mente é o suficiente. E este é o piloto automático, e não aprofundar e tentar se questionar de uma forma metódica se a informação que você tem é suficiente. Então, tá, então a gente não vai falar por horas e horas a respeito desse processo cognitivo, dessa falha de processo cognitivo, que é muito natural no ser humano, e a grande maioria das pessoas não tem consciência, mas com a ativação do sistema 2, ou seja, parar um pouco e refletir a respeito daquilo de uma forma deliberada, lenta, com atenção, e fazer perguntas de uma forma sistemática a respeito da qualidade das informações, da qualidade, da quantidade, e se estas informações são atualizadas, e contextualizar bem o que que você quer atingir para saber se você precisa obter mais informações. Questionar: "Eu sei o suficiente para concluir isso? O que eu sei está atualizado? O que eu sei veio de uma fonte, de qualidade? A informação tem qualidade ou é junk information?", entendeu? A gente escuta muito barulho, então o que tem na nossa mente, você não sabe se tem qualidade ou não. Frequentemente você tem vários dados conflitantes na sua mente, baseado na sua memória, e na hora que você vai se aprofundar nessas informações, você vê que 3, 4 dados que tinham na tua mente eram um lixo e 2, 3 eram bons. E você não sabe qual é o qual, tá? Então é importante você entender isso. E e às vezes a gente lembra que a memória não é precisa. A memória frequentemente engana a gente. Então é muito importante você questionar as informações que você tem de memória, acessar informações adequadas e ser metódico na forma como você decide ou opina ou aprende ou sabe alguma coisa, e não deixar no automático. Então a metacognição, que é uma habilidade que pode ser treinada, a ativação do sistema 2,
que vem com a atenção top-down, né, atenção de cima para baixo, são todas habilidades cognitivas que podem ser treinadas. E se você treinar com um método apropriado, você pode se tornar um pensador crítico adaptativo de muito melhor qualidade. E isso é um diferencial profissional absurdamente positivo. Bem, é isso por hoje. Um grande abraço.